palavra do Senhor diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nesta noite nós estamos diante da Tua Palavra. Ela é viva, ela é eficaz. E oramos para que o meu coração, o coração dos meus irmãos nesta noite, e de todos aqueles que ouvirem esta palavra, estejam, ó Deus, abertos para compreendê-la. Que o Teu Espírito Santo haja, no nome de Jesus. Amém. Quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre quem éramos, quem somos e o que fazemos. Ok? Quem éramos, quem somos e o que fazemos. Paulo começa, meus irmãos, nessa parte de sua carta, falando sobre aqueles que não herdarão o reino de Deus. A frase do apóstolo Paulo, ela é forte e grave. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Paulo começa a pontuar aqui agora alguns pecados. No entanto, irmãos, Paulo está não falando de alguns pecados que tiram as pessoas do reino de Deus. Esses aqui tiram do reino de Deus, os outros não tiram do reino de Deus. Esses são pecados agora que se a pessoa cometer, ela está fora, descartada. Paulo não está falando de pecados. Paulo não tem uma lista aqui do que é mais pecado e do que é menos pecado. Paulo está somente identificando os frutos do pecador. Paulo não está falando da imoralidade, ele está falando do imoral. Paulo não está falando do adultério, ele está falando do adúltero. Ele está identificando
dos frutos do pecador. Um fruto, uma árvore de laranja, uma laranjeira vai dar laranja. Um pecador vai produzir frutos do pecado. Paulo então aqui está dizendo para mim e para você sobre a dificuldade ou a impossibilidade de um pecador entrar no reino de Deus. Nenhum pecador entrará no reino de Deus. No reino de Deus só entrarão os santos. Os pecadores serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que Paulo quer ensinar? Por que então ele mencionou esses pecados e não outros pecados? Por que aqueles pecados que são mencionados em outros lugares na Bíblia não estão mencionados aqui? Porque nós podemos lembrar de vários. Se você está se perguntando por que Paulo cita só esses pecados aqui, identificando os pecadores, eu diria que esses pecados aqui, eles estão em evidência no contexto de Corinto. Lembra que nós falamos aqui como é que era a cidade de Corinto? Uma cidade portuária, uma cidade idólatra, uma cidade onde tem o templo de uma deusa, e lá no templo daquela deusa tem prostitutas cultuais, aonde se unir com uma prostituta é relativamente aceito, ou de todo aceito pela cultura daquela cidade. Esse ambiente onde está a igreja, que toma forma de algumas coisas da cultura, Paulo está preocupado. Como os irmãos estão vivendo dentro de uma cultura caída no pecado? Por isso Paulo vai lembrar desses pecados. E eu queria então que nós víssemos juntos nesta noite. Primeiramente, quem éramos? Éramos contados com os pecadores. A palavra de Deus, ela é clara. Ela diz no versículo 9 e 10: estes não herdarão o reino dos céus. Quem não herdará o reino dos céus? Os que praticam tais pecados. Por que praticam tais pecados? Porque eles são pecadores. Esses pecados naturalmente são frutos dessas pessoas. Jesus disse certa vez para os discípulos que nós não vamos achar fruto, nós não vamos achar a jaca num pé de melancia, e não vai achar a melancia num pé de jaca. Eu estou parafraseando o que Jesus disse. Você só vai achar o fruto do que aquela árvore pode dar. Se você gosta de jaca, procure jaca no pé de jaca. É lá que está. Se você quer achar uns bons pecados, você pode encontrar os pecadores. Como éramos? A Bíblia diz que éramos contados com os pecadores. De novo, Paulo não destaca o pecado, ele destaca os pecadores. No entanto, era visível que o contexto de Corinto sofria com alguns pecados perversos. Paulo menciona: os perversos não herdarão o reino de Deus. Só os perversos? Não, aí ele aumenta a lista. E nem, então ele coloca imorais. Quem são os imorais? O termo grego para imoral aí, irmão, é pornéia, que dá a entender hoje de onde vem a palavra pornografia. Pornéia era um termo usado para relação sexual antes do casamento. Todo aquele que tem relação sexual antes do casamento é um homem ou uma mulher que está sendo imoral diante da lei de Deus.
Por isso que a igreja ensina aos jovens se manterem puros na sua sexualidade até o momento do seu casamento. Ali no casamento, Deus permite o homem e a mulher desfrutar da relação sexual. Mas os coríntios eram imorais. A Grécia Antiga, irmãos, tinha uma coisa muito ruim no seu âmago. Os jovens, eles eram ensinados pelos mais velhos, e os mais velhos ensinavam que os jovens deviam ter prazer na sua vida. E uma das buscas do prazer é o sexo naturalmente feito. Hoje nós não estamos longe disso. Aliás, eu acredito que nós estamos muito, muito piores. Eu me lembro que na minha época de adolescente, quando nós falávamos sobre sexo uns com os outros, nós falávamos baixinho e escondido. Hoje os adolescentes põem no Facebook. Antigamente, quando eu era adolescente, isso não faz muito tempo, que eu sou novinho, hein? Quando você mencionava alguma coisa de sexo para uma menina, ela corava, ficava vermelhinha. Se fosse na escola, era perigoso ela falar para a tia. Hoje as meninas são mais pornográficas em alguns lugares do que os meninos. Nós vivemos um período muito pior do que o período do apóstolo Paulo em Corinto, aonde a gente acha que o sexo está longe dos nossos filhos, mas não está. Converse com os seus filhos, pais, a respeito do sexo. Oriente-os, mostre para eles na palavra de Deus qual é a vontade de Deus para o sexo. Não deixe ser contaminado, principalmente por essa desgraça demoníaca que foi fundada no quinto dos infernos, pelos maiores demônios que existem no inferno, não tem dúvida disso, chamado funk. Cuidado! Se você sabe que tem um jovem da igreja nossa, um outro jovem que você conhece, influenciado por funk, cuidado! Muito cuidado! O funk é um dos piores, irmãos, mas quase todas as letras hoje em dia de música secular, as pessoas estão enaltecendo o sexo à torta e à direita. Esses dias eu estava indo para São José dos Campos, e eu não sei quantos aqui gostam de ouvir a Bandeirantes. Eu gosto de ouvir a Band 90.90, né? E eu vou daqui para São José, mas quando chega na entrada de São José, sai a Band, não pega, e entra uma rádio chamada Aparecida, mas não é de louvor católico, só tem um nome Aparecida, e é pagodão, é sertanejo. E de vez em quando eu deixo. E um dia eu estava lá e eu comecei a prestar atenção na letra que estava cantando. Um sertanejo, uma letra falando: se a gatinha cair na minha, eu pego. Hoje vai ter festa porque a gatinha vai entrar na minha e vai acontecer. E não sei o quê. Eu falei: Jesus Cristo. Na minha época, não faz muito tempo, o sertanejo era falando do sabiá. Não era? Fogão. Era falando do fogão de lenha. Quando no muito erótico era o fio de cabelo do paletó. Os homens estão se tornando cada dia mais imorais. E os imorais não entrarão no reino de Deus. Paulo fala sobre idólatras. A palavra para idólatra aqui no grego é aquele que adora ídolos.
Ele está sendo específico, ele está olhando para o contexto dele. Tem uma deusa ali, tem um outro Deus ali, tem aquele ali, você pode buscar todos eles. Há uma palavra aí para adúlteros, por causa da situação da cidade. Os homens casados procuravam muito também a deusa Diana dos Efésios, lá, a deusa pornográfica, a deusa do Corinto, lá onde tinha todo tipo de adoração cultual com prostitutas. Isso estava no seio da sociedade. Não se via como um adultério, se via como coisa natural. Os efeminados, no texto grego tem duas palavras para esse texto efeminados, que a nossa tradução NVI diz homossexuais passivos ou ativos. Um dos problemas da Grécia era quando uma criança ia estudar, muitas vezes ele ia estudar com um filósofo ou com um professor, e na maioria das vezes era ensinado para eles um relacionamento sexual com o professor. Paulo está dizendo: os homossexuais ativos ou passivos não entrarão no reino dos céus. Por isso que eu quis trazer o vídeo que vocês viram aqui hoje, a história daquele homem que transformou-se, né, numa mulher, fez uma operação para ser mulher. É esse tipo de pessoa que a Bíblia está dizendo, entregue ao pecado. Graças a Deus ele conheceu Cristo. Amém. Graças a Deus. Avarento, a ideia aqui é alguém que deseja ter mais e que procura satisfazer esse desejo a qualquer maneira. A ideia é de alguém que quer cada dia ter mais dinheiro, ter mais dinheiro, ter mais dinheiro, e para isso ele faz o que puder fazer para ter mais dinheiro. Eu não sei porque quando eu estava lendo isso, eu lembrei dos políticos brasileiros. Não tenho ideia, mas me veio à cabeça os políticos da nossa nação. Eles cortam aqui, cortam ali, está em crise, tira dinheiro da merenda, mas aumenta o salário. Bêbados é a pessoa que não tem domínio sobre o álcool. Então, ao invés dele tomar um golinho, ele toma um golão. E ele se torna viciado. E o álcool domina. E ele não tem mais poder sobre os seus atos. Bêbado. Caluniadores. A palavra aqui para descrever dois tipos de pessoa: aquela que difama e aquela que tem uma língua abusiva, que não tem uma boca santa, que fala palavrão, que xinga, que mente. São caluniadores. E por último, o ladrão. A ideia do ladrão aí é aquele que usa da sua força, do seu poder contra o mais fraco para roubar. Esse é o ladrão. Irmãos, ao olharmos para essa lista que poderia ser acrescentada, eu acredito que você se veria facilmente numa dessas qualificações. Talvez, se você olhar para a sua vida antes de Cristo, você se enxerga aqui muito naturalmente dentro dessas qualificações todas aqui. O que é isso? Aqui se encontra o contexto onde está a igreja de Corinto, essas pessoas que os irmãos estão convivendo. Você deve ter amigo que vive práticas como essa. Você deve conhecer várias pessoas. Sabe por quê? Porque elas são pecadoras e o pecado domina.
Paulo está alertando a igreja, não é para ficar longe dessas pessoas, mas para não se tornar como elas. Eu tenho que andar com os pecadores, como Jesus andou, mas não me tornar como eles. Eu tenho que me aproximar do homossexualismo, mas não tenho que ter do homossexual, mas não tenho que ter nenhuma prática homossexual na minha vida. Eu tenho sim que estar próximo dos imorais, mas eu não posso me tornar um imoral. Paulo então está aqui revelando o seguinte: esse é o estado de todo ser humano que não conhece a graça. De novo, irmãos, eles não conseguem sair desse estado. Eles estão entregues, eles são dominados ao poder do pecado sobre suas vidas. Éramos pecadores, não há o que se fazer para mudar isso. Sabe por quê? Salmo 51:5: em pecado me concebeu a minha mãe. Sabe qual é o pecador mais novo aqui no nosso meio? É o Simvalzinho, está ali no colo da mãe dele. Quantos meses? 3 meses. Ele não vai se tornar pecador, ele é pecador. E não se preocupe, que a mãe dele já sabe disso, eu já falei, então ela não vai ficar brava. Quem é o pecador mais velho? Não vou perguntar, senão é chato. Mas é pecador na sua essência, nasceu no pecado. Todo ser humano nasceu no pecado. Abra comigo rapidamente Efésios capítulo 2, um pouquinho à frente, versículo 1 ao 3. Olha qual era a nossa situação, minha e sua. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Qual é a presente ordem que está estabelecida em Corinto? Imoralidade, idolatria, adultério, homossexualismo, avareza, bebedice, calúnia, ladrão, perversidade. Essa é a cultura de Corinto. Qual era a cultura da tua casa, da região que você morava? Tinha uma cultura lá, que você andava seguindo a presente ordem do mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos que vivem na desobediência. Olha o versículo 3. Anteriormente, irmãos, por isso que nós estamos falando do éramos, todos nós também vivíamos entre eles, fazendo o quê? Satisfazendo as vontades da carne. Não tem saída. Ninguém pode se dizer livre da condição de pecador. Eu não sei qual era o seu pior pecado, o seu pecado menos ruim, mas eu sei que todos nós vivíamos uma vida pecaminosa. Os nossos frutos eram do pecado. Mas graças a Deus, para a gente pensar não quem só éramos, mas agora quem somos. Olha o versículo 11 novamente comigo. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Paulo começa o versículo 11 lembrando os irmãos que eles foram iguais a essas pessoas. Todos vocês são pecadores, viveram na prática desses pecados. Ao dizer isso, Paulo não estava relembrando
que ser pecador e viver na prática do pecado era algo incomum. Paulo está dizendo, olha gente, isso é natural. O pecado é natural ao homem. No entanto, ele também recorda a ação de Jesus Cristo. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver alguém na igreja dando testemunho. Eu me lembro que uma vez a gente fez uma cantata de Natal aqui, e 3 pessoas deram um testemunho. Um fui eu, um foi o nosso irmão André, que já está na glória. Quem foi o outro? Fernando? Fernando. Você também? Então foram 4, desculpe. É que já faz tempo pra caramba. E eu me lembro que eu reuni esses irmãos antes e disse, Senhor, é o seguinte, eu vou ensinar vocês a dar o testemunho. Por quê? A maioria dos testemunhos que a gente vê é isso. Porque eu era assim, safado. Porque eu fazia isso. Porque eu matava mesmo. O Fernando queria dizer isso aqui. Não. Fala não, irmão. Não é assim, irmão. Matava barato. Né? Não, o que nós temos que falar? Nós temos que evidenciar que éramos pecadores. Não precisa ficar falando das tranqueiras que a gente fazia. Porque pecador não faz outra coisa a não ser tranqueira. Pode falar uma coisa ou outra maciota. Mas o principal, irmãos, o que Jesus fez e está fazendo na sua vida. Eu já fui em culto, o irmão falou, ele falou isso, ele falou, eu saía para isso, eu ia na zona, eu fazia não sei o quê, eu fumava, cheirava com essa, com as duas juntas. Um dia eu aceitei Jesus, amém? Vamos terminar o culto. Paulo falou aqui agora para nós, olha, todo mundo pecador é assim. Aonde vocês estão aí, predomina isso, os imorais, os perversos, os adúlteros, os avarentos. É isso, é cultura de vocês aí. Alguns de vocês foram isso que está explicado aí no versículo 9. Mas, e graças a Deus pelo mais, Jesus Cristo entrou na vida de vocês. Mas temos um Deus que muda a nossa história. Mas temos um Deus que ama imensamente os pecadores e entregou o seu Filho por ele. A história bonita não é o antes, a história bonita é o ato, é a manifestação da graça, é isso que Paulo diz. Os pecadores não vão herdar o reino de Deus, mas vocês foram lavados, santificados e justificados, e o reino de Deus pertence a vocês. Amém. O que eu fiz para merecer? Nada. Toda a obra está se referindo a Jesus. Primeira coisa que Jesus fez por você e por mim, Ele lavou-nos. Cristo nos lavou, tirando a nossa vida da sujeira do pecado. Nós não podíamos sair, era preciso que Ele nos tirasse. Salmo 40, verso 2. Abra comigo esse texto. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Você já teve atolado em lama? Alguém já teve essa experiência? Eu já tive uma experiência dessa. Não é bom de sair. É difícil. Se alguém não te puxar, você pode ficar ali. Não tem força para sair sozinho. Jesus é quem nos tirou do lamaçal. E depois que você sai da lama, você precisa de um bom banho. Somente um bom banho para livrar você.
e para acabar com as impurezas do seu pecado, somente o sangue de Jesus para nos lavar. Outra coisa que Jesus fez por mim e por você, Ele santificou a mim e a você. Ele nos santificou. Cristo nos separou deste mundo que está vivendo no pecado. Embora você não tenha ainda saído deste mundo, espiritualmente você está separado, santificado por Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Um texto bem conhecido dos irmãos, 1 Pedro 2, 9. Veja o que diz a palavra do Senhor. Vocês, agora, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A obra de Deus no povo de Corinto. Olha, Jesus entrou na vida de vocês e Ele lavou os seus pecados e Ele santificou vocês. E por último, Paulo diz: Ele os justificou diante de Deus. Por que nós herdamos o reino de Deus? Nós não somos pecadores diante de Deus. Não esse tipo de pecador que Ele vai jogar no inferno. Diante de Deus nós somos justificados. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 3, versículo 23 ao 26. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória. Quem pecou? Todos. Como éramos? Lembra o primeiro ponto? Éramos pecadores. Todos pecaram. Mas graças a Deus pelo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em... O que Jesus fez? Ele nos rendeu, Ele nos redimiu, Ele nos justificou. Como? Versículo 25. Deus o ofereceu como um sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como eu sou justificado? Pela morte de Jesus, porque Ele propiciou, ou seja, escondeu você. Quando Deus olha para este mundo, Ele continua vendo que não há um justo sequer. Mas por causa de Jesus Cristo, Ele vê um povo marcado com o sangue de Cristo. E por causa dessa marca, Ele nos vê como justos diante de Deus. Versículo 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que te livra diante de Deus é porque o Senhor Jesus te justifica diante dele. E se você tem fé em Cristo desta maneira, você é um pecador justificado. Graças a Deus por isso. Fomos libertos por Cristo. Éramos contados como pecadores. Fomos libertos
por nosso Senhor Jesus, que nos lavou, nos santificou e nos justificou. Agora eu queria que você entendesse o que fazemos. Porque a prática do pecador, o fruto do pecador é pecado. Não é isso que vimos no primeiro? Quem é que faz imoralidade? O imoral. Quem é que faz perversidade? O perverso. Quem é que adultera? O adúltero. O fruto do pecador é pecado. Agora nós que fomos lavados, justificados e santificados, qual é a nossa prática de vida hoje? O que fazemos? Paulo vai dizer para nós que nós somos instruídos pela palavra de Deus. Nós não sabemos como agir, nós não sabemos o que fazer e como fazer, por isso nós precisamos drasticamente da palavra de Deus para nos orientar. A palavra nos orienta, é ela que deve ser a base da nossa vida, não as prerrogativas da nossa sociedade. Por quê? Quais são as prerrogativas da sociedade de Corinto? Ser imoral não tem problema, ser adúltero não tem problema, ser idólatra não tem problema, ser homossexual não tem problema, ser avarento não tem problema. Quais são as prerrogativas da nossa sociedade hoje? Tem algum problema ser homossexual? Não, por quê? Tem que ser feliz. Você viu o vídeo? Quando ele reclama, e ali parece que o contexto é igreja, irmãos. Ele diz: ninguém veio falar para mim que era errado. Todo mundo bateu nas minhas costas e disse: se isso vai te fazer sentir feliz, faça. Não é a sociedade que vivemos hoje? A maioria de nós aqui que estamos aqui nessa noite não tem coragem de falar para uma pessoa não fazer uma coisa. Nós não temos coragem. Nós não temos coragem de chegar para ela e dizer: ó, isso aí não é de Deus não, irmão. Você vai se dar mal nisso aí, ó. Isso aí vai te levar para o inferno. Isso aí vai te levar distante de Deus, vai trazer consequências para a sua vida. Nós não temos coragem. Nós dizemos o quê? Ah, pastor, hoje é assim mesmo. Os meninos de hoje é diferente, pastor. Estava na aula, na semana de mestrado agora, e nós estávamos conversando sobre algumas dificuldades, e um pastor disse que um rapaz de 15 anos de idade, uma menina de 15 anos de idade entrou para conversar com ele. Disse: pastor, eu vim aqui pedir uma coisa para o senhor. Pois não. Queria que o senhor orasse porque eu vou namorar. Aí o pastor disse para ele: eu não vou orar. Abriu os olhos. Por que, pastor? Porque você não está na idade de namorar. Foi falar com o pai, com a mãe, o menino. O pai e a mãe foram reclamar com o pastor. O pastor falou assim: se você quer deixar o seu filho namorar com 15 anos, o problema é teu. Não vem chorar com dor de barriga depois. Eu continuo dizendo: não oro. Você tem coragem de falar? Mas hoje é tudo. Quem é? Quais são as prerrogativas que conduzem a nossa vida? É essa sociedade que está aqui fora ou é a palavra de Deus? Se é a palavra de Deus, com todo amor, diga ao seu filho: não namore. Se você namorar, você não tem minha bênção. Se você namorar, você está indo contra a vontade de Deus para a sua vida. As prerrogativas que nós temos é tudo lícito, não tem problema. Sabe por que Paulo escreve no versículo 12: tudo é lícito, mas não convém?
Porque havia um ditado popular em Corinto que dizia assim: é lícito, é permitido. Olha a prática da sociedade. É lícito, então é permitido. Você já pensou se a gente pega essa ideia do que é lícito, é permitido e põe para a sociedade de hoje? O que é lícito na nossa sociedade? Beber é lícito? Então vamos encher a cara, ok? Fumar é lícito? Então vamos encher os pulmões com a fumaça e vamos fumar. Vamos fumar aquele trenzinho que agora é sucesso lá. Qual? Esse aí, não sei o nome. Narguilé. Vamos fumar, vamos fazer uma reunião de homens com narguilé? É lícito. É lícito, não é lícito? O que mais que é lícito na nossa sociedade hoje? Maconha. Está lá, o juiz vai botar a caneta. Já pensou, irmãos? É lícito? Vamos fazer o culto dos Noia. Culto dos Noia. Imagina a fumaceira que não vai ser esse negócio. É lícito. Então para o Corinto era: é lícito, é permitido. É lícito ir no culto da deusa e ter prática ter prática sexual com a prostituta? É. Então é permitido. É lícito hoje para a sociedade a menina fazer sexo antes do casamento? E o menino? Se não faz é o quê? Careta. Então vamos liberar a moçada, não é não? Paulo diz: tudo é lícito para vocês, mas nem tudo convém. Por que não convém? Porque a base da nossa vida não são os costumes da nossa sociedade. A base da vida cristã é a palavra bendita do nosso Deus. Pode ser lícito na casa do Rui Chapéu, mas aqui na minha casa não é. Nós precisamos aprender a dizer às pessoas que isso não é lícito. Por isso Paulo diz que tudo é permitido dentro do contexto deles, mas nem tudo convém para mim, que estou em Cristo, cuja vida é instruída pela palavra de Deus. Amém. Paulo diz, continuando o texto, ele diz: por um acaso você vai se juntar ao seu corpo a uma prostituta? Você não sabe que esse corpo não é seu? Você não sabe que o corpo que você tem, Deus é dono? É Ele que manda em você e não mais você? Você não entendeu isso ainda? Então vamos lá. Digo não à imoralidade. Por quê? Porque é lícito lá fora. Mas eu digo não por causa de Cristo. Por quê? Porque o meu corpo é dele. Não é porque eu não tenho vontade de praticar, porque eu tenho, mas é por causa que o meu corpo não pertence a mim. O meu corpo pertence ao Senhor. Por que eu não vou me tornar um beberrão? Porque o meu corpo é do Senhor. Por que eu não posso ser um glutão? E a gente tem que tomar muito cuidado com o pecado da glutonaria, porque a gente acha que comer pode. Comer pode, dentro do limite, para a sua saúde. Beber pode, pastor. Vai beber. Quando você se tornar alcoólatra, aí já não dá mais tempo. Tudo pode, tudo. Digo não à prostituição por causa de Cristo. Por quê? Porque o meu corpo é dele. Na sociedade de Corinto era normal, tranquilos. Você sabia que os esquimós,
Quando você vai visitar um esquimó, eu acho que aqui ninguém vai, porque lá é frio para lá. O esquimó, ele tem uma ideia dentro do conceito de vida deles. Quando o esquimó recebe um amigo na casa dele, ele oferece a mulher dele para dormir com o visitante. Que tal prática? É lícito. E diante da palavra de Deus? Corinto, não, pode, olha lá, fica aberto 24 horas por dia, tem uma luzinha lá piscando livre. Não farei, porque o meu corpo é do Senhor. O que eu farei então? Paulo termina dizendo, no último versículo, eu vou glorificar a Deus com o meu corpo, por causa de Cristo, porque o meu corpo é dele. Quer usar o seu corpo bem, irmão? Use pela causa do Evangelho. Quer usar o seu corpo bem, irmão? Use para evangelizar as pessoas. Use para orar mais. Use para ter mais comunhão com o Senhor. Use para jejuar ao invés de usar só para comer churrasco. Use o seu corpo. Como o apóstolo Paulo diz no versículo 20: vocês foram comprados por um preço muito alto, portanto, glorifiquem a Deus com o próprio corpo. O teu corpo, querido, se você tem 5 anos ou 85 anos, o teu corpo não pertence a você. O teu corpo é morada do Espírito Santo e pertence ao Senhor. E mais, ele tem ciúmes do teu corpo. Cuidado como você usa o teu corpo, porque você pode estar desonrando aquele que é dono dele. Quero terminar dizendo o seguinte: olhe hoje um pouquinho para quem você era. Perceba quem você era antes de Cristo. Você era um pecador. Quais os frutos do seu pecado? Não sei. Mas você era um pecador. Olhe um pouco para Cristo. Veja o que Ele fez. Ele morreu para te lavar, para te santificar e para justificar você. Vocês foram comprados com um alto preço. E uma perguntinha: diante disso, como você tem glorificado a Deus com o seu corpo? O que você tem feito com o corpo que Deus te deu para glorificar a Ele? Se você não tem feito nada, se arrependa. Deixe que Deus use você para que o teu corpo seja um instrumento para a glória do nosso Deus. Porque na verdade, você pertence ao Senhor. Vamos orar, feche os teus olhos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas por causa de Jesus Cristo, seu sacrifício, nós podemos ter vida em Cristo Jesus. Talvez você hoje chegou aqui, você ainda vive como um pecador, porque você não entregou a sua vida a Jesus. Se falta só uma oportunidade para você fazer, você está tendo ela hoje, mesmo onde você está.
Diga ao Senhor que você quer pertencer a Ele. Entregue a sua vida ao Senhor. Você que já entregou a sua vida a Cristo, peça perdão por estar sendo mais influenciado por essa sociedade do que pela palavra dele. Esse é o nosso desafio único aqui nessa noite. O nosso corpo para glorificar o nosso Deus. Se você entende que não tem glorificado ao Senhor, eu quero convidá-lo ao arrependimento nessa noite. A confessar os seus pecados e a mudar de vida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, Tu nos conheces, todos nós. Antes mesmo que falemos, o Senhor já sabe todas as coisas. Oro por mim e pelos meus irmãos. Que o Senhor tenha piedade e misericórdia de nós. Quando muitas vezes permitimos que a nossa vida não agrade ao Senhor e o nosso corpo seja desonrado. Tem piedade. Ajuda os meus irmãos nas suas fraquezas. Fortalece-os, ó Deus, para que não pequem contra o corpo. Ajuda-nos, ó Deus, a servir ao Senhor com o nosso corpo e a glorificar ao Senhor através do corpo que Tu nos destes, mas que o Senhor ainda é dono, porque o Senhor comprou por alto preço. Oramos assim, em nome de Jesus.